Muito boa tarde, estamos no ar com o Guaíba 300 por hora deste domingo, domingo 8 de junho de 2025, o seu programa já acostumado de automobilismo, de esporte a motor aqui na Guaíba. Sempre aqui comigo o Bernardo Berch. Tudo bem, Bernardo? Antes da gente passar a equipe do programa, uma corrida na semana passada interessante, mas a gente vai falar sobre isso muito logo mais. Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao Flávio Bandeira. Vai nos ajudar nas análises. A gente tem que projetar 24 horas de Le Mans, que nós vamos ter aí daqui a pouco. E vamos lembrar o que aconteceu também na Fórmula 1. Tem fofoca, tem muita coisa de bastidor se mexendo agora. Tem definições. A minha premonição. Exatamente. Tem caos na Aston Martin, possivelmente. Tem coisas para serem resolvidas na Alpine, tem a Cadillac que deve tomar decisões muito em breve definitivas sobre sua dupla de pilotos, até porque alguém tem que começar a ir para a fábrica e dizer para eles o que o carro tem que ter, não adianta só fazer o carro. Enfim, bastante coisa para a gente analisar. Bom, e você, né, o nosso programa é gravado, hoje domingo tivemos o grande evento ontem do Paleta Atlântida no Cais, o Ganhando o Jogo Especial, por isso a gente está hoje na tarde de domingo. Estamos no Twitter, no @GoibaSport, o meu @GutSanches, do Bernardo @Berbest. Acesse o blog Pitlane no site do Correio do Povo. E claro, sempre esteja atento no nosso Instagram, no @GoibaSport. Enfim, nossas mídias sociais para você participar conosco sempre. E no Spotify, estamos colocando os programas toda semana no Spotify GoibaSport. Tá por lá, você pode procurar. Esse é um programa que vai ser interessante porque ele é um pós-corrida, né? Normalmente nossos programas são aos sábados, não que tenha corrida nesse final de semana, mas ele é aquele que fica atemporal, porque a gente vai falar basicamente do que aconteceu. Vai precisar exercer a futurologia. Exato. Mas vou brincar daqui a pouco do que a gente falou no nosso, da questão da premonição, né? Se o Stroll já não aguenta mais a Fórmula 1. Mas antes disso, a gente tem a equipe do programa na mesa de áudio. O Davidson Rosa, central técnica e gravações do Guilherme Silva, coordenação de esportes é do Rafael Pfeiffer. Flávio Bandeira, seja bem-vindo, tudo bem? Boa corrida até dentro do possível na semana passada, muita gente querendo fazer estratégias malucas e tudo mais, alguns dando certo, outros nem tanto, mas pelo menos está ficando legal, né? Tá legal vermos que o Verstappen desesperado, porém desleal, e é preciso cuidar isso, tá de volta. Boa tarde. Boa tarde, Guti. Boa tarde, Bernardo. Digamos assim, o Verstappen do Velho Testamento, né? Mostrou, né? Botou as suas garras de fora e, dá para se dizer, teve um momento de total destempero na pista, o que é perigoso, né? E ele foi totalmente desleal. O coitado do Russell ainda ficou, deu as suas explicações, o Verstappen até depois se justificou, pediu desculpas, viu mesmo que errou, enfim, mas é o não tipo... pediu bem desculpas, né? É bem força de expressão, né? Eu até tô dando uma aliviada para ele, dizendo pediu desculpas. Ele quis diminuir o ato grave dele. É muito incrível como o Russell virou o grande bode do Verstappen, né? Sempre ele que tá... Ele não teria por que essa rivalidade crescer assim e acabou acontecendo. Mas aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que apesar do Russell ter virado o bode do Verstappen, o Russell ele não afina, né? Não. Ele não afina. Ainda que, né, tem toda aquela celeuma, aquele ar de bom moço e tal, mas ali na pista ele não alivia, assim. E eu achei muito, muito bacana, assim, ele ter ido para cima, ter feito a ultrapassagem, enfim. Depois o Leclerc, que foi um dos mais beneficiados, né, que acabou no pódio também, né, foi para cima do Max. Mas, de fato, é digamos assim, uma rivalidade não declarada, mas que ela existe. E tem... que ela virou declarado, que é mais engraçado. Dizer que virou declarado. Eles declararam, sem ela acontecer tão né? assim na pista, eles se declararam inimigos. Até contextualizar, isso já era mais pro final da corrida, teve bandeira amarela, né? E aí, como todo mundo resolveu trocar pneus e fazer estratégias mais paradas, sobraram macios pros da frente do Verstappen. E do Verstappen só tinha o duro, ele tinha usado o médio e tinha usado o macio. Mas é engraçado, né? Que decisão ele escorregou. E logo eles que têm uma das melhores estrategistas da Fórmula 1,
Não fazia nenhum sentido aquele pneu duro. Mas tinha outro. Novo ou não. Mas tinha outro jogo velho. Acho que tinha de classificação. Ele devia ter jogo macio com 4 ou 5 voltas. Seria melhor. O Alonso voltou com um jogo macio de 4 voltas. Não tinha pneu novo. Eu não sei se ele tinha, cara. Senão eles não... Algum tinha que fosse 10 voltas. Verdade. Se tivesse um médio de 10 voltas, era melhor que aquele duro. Era pra fazer 5, 6 voltinhas. É que fica evidente que eles não contavam com uma bandeira amarela. Pro duro funcionar... Até com uma estratégia boa. Sim. Mas... Não, eles pressionaram a McLaren, eles botaram a McLaren na ponta dos dedos. Mas a questão é... Ok, na hora tem que avaliar rapidamente, só que o pneu duro, pelo menos 3 voltas para esquentar. Sim. E mesmo quando tivesse aquecido, ele não ia chegar nem perto da performance do macio. Então... um apavoro de análise, assim, que faltou alguém pensar 10 segundos, assim, respirar, não, pera, não vai dar certo. Então deixa ele com o pneu que ele tá. Também poderia ter sido. Tanto que ele vira presa fácil, né? Todo mundo passou ele. Escorrega na entrada da reta e vira presa fácil, tanto pro Russell quanto pro Leclerc. Não tinha. Então, assim, e não tem como... Se ele fosse o primeiro na fila... Ele ia poder puxar o pelotão e fazer mais rápido, frear mais, acelerar mais, esquentar mais aquele pneu enquanto estavam atrás do safety car. Como ele não era o primeiro na fila, ele não tinha o que fazer, ele ia depender do ritmo de quem estava na frente. Então tinha muitos problemas se botar um pneu duro. Não era ele, assim, né? Não tava o foco no Verstappen. O Lawson, por exemplo, tava correndo como se fosse nas caras, assim, aquele Destruction Derby, ele bateu em todo mundo, ele... Tava, né? Mas esse é o que o Lawson faz na média. Não, né? mas ele tava pra além da média dele, né? Foi uma corrida de bastante toque, assim, né? O próprio Leclerc tocou e tal, no início, várias asas, por exemplo, muito trocadas. Legal. A Williams acabou os bicos. Não tinha mais muito legal asa dianteira. Teve 3 estratégias possíveis, o que é uma raridade na Fórmula 1 moderna. Podia fazer funcionar 3 coisas. E eles conseguiram usar linhas em curvas de baixa para média, de passar por fora, e normalmente onde tu não passa. Tinham mais linhas disponíveis do que ficar só no... Ele quer chegar. Não, isso a gente não precisa. Depois a gente vai falar sobre a grande atuação do dia. O fundo dia. do grid ninguém se importa. Começou com essa ultrapassagem. Então isso aí deu uma dinâmica muito mais legal para a corrida. E claro, incentivou um pouquinho mais de acidentes, que em Barcelona normalmente é uma prova mais limpa do que foi. Mas eu achei legal. E acho que a gente ainda tem que focar um pouco. É uma das corridas, desculpa, Bernardo, que a gente mais tem pontos a debater pós ela, assim, porque que foi uma corrida natural, né? Teve Hülkenberg, teve tudo. Que foi legal, que foi uma corrida que não teve chuva, não teve variação climática, mas ela teve muitas possibilidades ao natural, que é o que a gente quer ver. Né? Tu não saber de cara que vai ganhar as 2 McLaren. Ganharam no fim, ganharam. Não sei, por exemplo, mas o Verstappen tava ali de franco atirador. E não ser aquelas estratégias óbvias, né? Muda até o momento de cada um vai trocar, de Sim, repente a ordem a galera do pneu, fez mas dessa vez não, faz 3, faz 2, faz mais. Chegou um determinado momento que... E muita gente falou que não entendeu a estratégia do Bortoleto, que foi horrorosa a estratégia do Bortoleto. Não foi tão ruim a estratégia do Bortoleto. Ele tava para ter muito mais pneu que os outros no final. E para ele, na verdade, foi ruim a bandeira amarela. Foi. Entre aspas. Porque se ele tivesse conseguido se livrar rapidamente do Lawson, teria sido boa. Verstappen foram ruins. Só que na tática que ele estava fazendo, era para nas últimas 10 voltas ele tá atropelando o pelotão com um pneu 10 voltas mais novo. E aí ele acabou que a maioria estava com o pneu parecido com o dele ali no final. Só o Lawson que estava meio vendido. Então, mas não foi ruim a estratégia, ela só foi diferente. E a do Hülkenberg, mas por que a do Hülkenberg foi melhor? Por que ele não fez a mesma? Mas a do Hülkenberg só deu certo porque ele teve muita sorte e teve vista grossa dos diretores de prova. Porque ele ganhou 2 posições na primeira curva. Sim, e não só isso, ali no meio, e não só isso, ele atravessou a linha de segurança que tem ali, que quando tu desiste de fazer pela primeira curva, tem uma linha que tu tem que ir para trás dela e esperar para voltar. Sim, e ele atravessou ao meio aquela linha ali. O pessoal não muito habituado e aí, por ser largada, as pinturas na pista são por nada. Assim. E por ser largada, fizeram vista grossa. Ali era para ele ter tomado até um drive-thru. Tipo, ter que passar no box, sair e perder um monte de tempo. E aí a corrida dele tinha ido pro espaço. E depois ele teve sorte, porque ele era o último carro na volta do líder, longe dos líderes.
e aí o safety car veio para os líderes e ficou só ele andando em velocidade normal até chegar no pit, fazer a parada dele de graça e voltar na posição que ele estava. Então ele teve um bônus, ele foi quem mais ganhou tempo com a bandeira amarela. Se não tem essas duas coisas, ele não tinha chegado em quinto, ele tinha chegado em oitavo, nono, estava ali brigando com o Bortoleto, o Alonso e o Lawson ali pelos últimos pontos. Então ele teve muita sorte nas duas questões da corrida. Mas foi uma corrida legal do Bortoleto, assim. Uma corrida que teve vários acidentes, vários toques e tal. Ele sobreviveu bem, né? Numa corrida. Faltou aquela ousadia final ali. Depois da bandeira amarela, eu achei que ele fosse ter um pouquinho mais de fome, assim. Não, Mas eu não sei se fome é uma interpretação minha e ele não tinha condições disso. Até eu vou um pouquinho mais além, até acho que talvez tenha sido, acho que o melhor final de semana dele na temporada até aqui, né? O próprio... Somando classificação e corrida, sim. Exato, eu acho que, né, mostra que além do carro da Sauber ter evoluído em relação a ele mesmo, isso a gente já comentou aqui, comparado ao que era a Sauber ano passado para o que está nessa temporada. Já não é mais o pior carro certo do grid, né, gente? Não, muito pelo contrário. Tá tendo uma variação dependendo da pista, né? Está, mas no caso hoje não é, né? Tá misturado. Ele tá conseguindo andar junto com todos ali no pelotão, enfim, e tá, digamos assim, como a galera do futebol gosta de dizer, tá fazendo jogo, tá fazendo corrida. O resultado do Hülkenberg fala por si só, ainda que com todas as nuances que o Bernardo falou, fala por si só, fala que é um carro que evoluiu muito em relação a ele mesmo, nem de perto aquela draga que era na temporada passada, e levando-se em conta que ainda tem bastante corrida pela frente, não é difícil, não é impossível assim de prever, de pensar na possibilidade dos primeiros pontos do Bortoleto acontecerem. Acho que vai vir ao natural. É que a Sauber é um carro que, se ele tiver a posição de pista, consegue manter. Sim. É um carro que tem um gasto de pneu normal, não é excelente, mas não é ruim, que nem a Aston Martin, por exemplo, e a Haas. Não é tão rápido, mas é um carro que dá para passar do Q1. Então é um carro, aquele carro no videogame é que tu começa a temporada no nível médio, não é o nível fácil nem o difícil. Tem jogo. Aí vai desenvolvendo, claro que isso não vai acontecendo na vida real, mas é aquele carro que tu vai desenvolvendo, chega no final da temporada ele já tá um foguete. Já, mais ou menos isso, não vai acontecer, mas podia, né? Exato. Mas ao natural acho que vai vir um bom resultado. Tem uma tendência a um crescimento. Sim. E o Bortoleto tem velocidade, tem mostrado a velocidade, que é uma das coisas mais importantes. E também não é um cara que tem acidentes bobos. Ele é um piloto consistente. Mas, naquela relargada ali, eu acho que ele se preocupou demais com o Alonso no cangote dele. E aí, quando veio, em vez dele preparar um ataque com o Lawson, que estava sem pneu, ele ficou na defensiva. E aí o Alonso estava com muita fome, fez 3, 4 linhas diferentes e passou. E ali ele perdeu a janela para passar o Lawson. Se ele tivesse focado em passar o Lawson, talvez ele passe o Lawson e o Alonso nem teria tanta ação assim para pegar ele depois. Ou mesmo se pegasse, pelo menos ele ia fazer uns pontinhos, né? Porque o Lawson segurou ele e acho que ele tinha ritmo para também ficar a 10 segundos do Verstappen. E aí seria o Alonso em nono, ele em 10º, o Verstappen fora dos pontos com a punição que o Verstappen recebeu. Então faltou ali um pouquinho de ousadia a mais, mas também não tem como, né? Sim. Ele não tinha como adivinhar ali na hora como é que ia se desenvolver o resto da corrida. Talvez, e aí, claro, um exercício só de achismo da minha parte. Daqui a pouquinho pode ter pesado até a questão da batida em Mônaco, tipo, não vou arriscar tanto. Não vou quebrar o brinquedo de novo. Exato, sabe? Mas, de novo, acho que é o que a gente falou aqui, tá evoluindo e acho que sim, esses pontos vão vir, sim. Agora eu queria voltar pro Verstappen. Eu também. Boa, Bernardo. Porque é um personagem. E eu acho que tinha que falar mais disso, assim. Eu acho que é um personagem que é muito. Eu acho legal, cara. É bacana porque dá uma dimensão a mais pro Verstappen, porque ele é esse cara que consegue ser um robô frio, que estraçalha com o adversário na hora de fazer uma tática, na hora o óleo, às vezes. De fazer o tempo que ele tem que fazer, de ultrapassar, mas tem um tipo de pressão, principalmente quando ele é ultrapassado e ele acha que está injustiçado na corrida. Não, porque ele fez um corridão e ele achou... 90% das manobras contra ele acha que foi alguma coisa absurda. E aí, quando ele entra nesse modo, assim, que ele acha que é o mundo contra ele... Ele sobe aquela neblina vermelha na frente do olho dele e não é de um jeito positivo. Ele realmente se descontrola, mas dá aquele tempero, né?
que te traz mas, assim, resultado a diferente. gente gosta desse tipo de coisa, assim, né? De polêmica e tal. Muita gente, é corrida de automóvel e tal. Mas assim, gente, é Fórmula 1, 300 km por hora. Não, é perigoso. Ele poderia ter, sabe? Ele perde o profissionalismo. Exato. Ali. Se alguém quiser ser frio na letra das coisas, ele inclusive, atentou até contra a vida do Russell, entendeu? entendeu? Coisa assim, não são 4 títulos mundiais, não te dá salvo-conduto pra te agir Pra que jamais, olha o Schumacher, maluco. A gente julgou a vida punição inteira. foi branda. E a gente tem exemplos assim, uma curva de baixa, né? Não vão uma batida forte, tanto que os carros continuaram na pista. Só que para fazer uma coisa intempestiva e dar errado, uma roda bater na outra, um carro capotar, um carro cair na frente de outro carro, tem uma batida em T. Tem outro detalhe que a gente nem tá falando, que é o mais grave disso tudo. Não foi numa disputa, ele foi traiçoeiro. Sim, ele fez de conta que ia deixar passar e deu no meio do cara. Eles não estavam disputando, gente. Isso que é pior. Cara, ele passa quando... Pum! E ele já fez isso, né? Ele fez isso com o Hamilton na Arábia Saudita? Foi na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Ele fez o break, ele tinha que deixar passar e fez de conta no meio da reta. E Interlagos foi o quase que ele virou uma rampa pro Hamilton decolar. No Interlagos foi o zigue-zague, né? Que ele, o Hamilton com muito mais carro, ele ficou fazendo zigue-zague até a hora que o Hamilton botou por dentro e então nós vamos bater. Ele é reincidente. E aí a punição foi muito branda. A punição de 10 segundos ficou muito barata. Na verdade, o mínimo, e eu ainda acho que deveria ter sido uma bandeira preta. Acho que ele deveria ter sido tirado fora da corrida. Ele tomaria 4 pontos e seria suspenso da próxima prova. Isso é outra coincidência, sabe? Foram pontos no limite para ele não perder uma corrida. Sabe? Se fosse 4, não, mas deram 3. Tem certas coisas que meio que ele vai... O que ele vai imaginar, Flávio? Que ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Exato. Foi tipo, que feio, não faz de novo. Exato, na próxima, hein? Mas ainda assim, aí acho que dá pra fazer o exercício de futurologia, enfim, definam como quiserem, assim como os pontos do Bortoleto virão esse ponto da suspensão. Mas é que é 2 corridas, em 2 corridas reseta. Zera os pontos. Zera todos os pontos? Não zera todos, mas zera a maioria. Mas vai caindo, é tipo... Ele vai perder, ele vai voltar a ter 3 ou 4, se eu não me engano. Então fica difícil, ele tem que... deve ser que nem a nossa, né? Ele tem que fazer uma bobagem nas próximas 2 corridas. Não é impossível, mas Então eles reduziram esse período, porque eu me lembro que... as regras têm uma salada. Exato. No Ben Sulayem, eles foram mudando essas regras de ponto e... Eu não me lembro se era o Grosjean, algum piloto agora, até recentemente, o cara tava no limite dos pontos e ele teve que dar uma segurada, no sentido de... Acho que era o Grosjean. E, enfim, né? Então mudaram, porque... Magnussen também. O Magnussen, porque ele tomou ponto de fazer aquelas de fechar os outros, segurar de qualquer jeito. Meu Deus, cara. É isso que eu falo, sabe? Se tu for exagerar, se tu quiser... Eles estão atentando contra a vida dos outros, entendeu? Não, exato. Mas é corrida de carro. Não, beleza, ninguém tá dizendo que é um show em que tu é só assistir, só um espectador. Não é isso. Tu tá dentro de um esporte realmente de uma disputa acirrada. Mas vamos com calma, né, galera? Tem regras. Não pode bater de propósito desse jeito, né? Nem Ainda mais assim, armar uma carapuça fazer uma tocaia pra bater no outro. Fez uma armadilha. Aí... pode passar, beleza. Opa, te enganei. Não, né? Se tivessem disputando, que nem foi o próprio Leclerc, tocou parecido, só que tocou assim. O Leclerc errou. E o Verstappen ficou brabo. Exato. E na verdade não é nenhum erro, né? Vai analisar. Quando os carros estão perto desse jeito, o vácuo do carro do Verstappen puxa o do Leclerc. Às vezes ele até manteve a direção reta e o carro ao natural vai para o lado por causa da diferença de pressão do ar. Não tem como saber ali se ele vira em direção ao Verstappen para espremer o Max e fazer a curva. É tão suave a vinda de direção e até no meio da reta seria um risco para ele, porque bate na roda. Se ele tá na roda traseira dele, bate ali, ele sai rodando que nem peão. No programa de hoje a gente ainda vai falar, claro, sobre a situação da Aston Martin, sobre possíveis substitutos ou não, enfim, né, coisas que a gente já vem falando há um bom tempo. Mas eu queria agora, o que, não digo consequência, mas o que causa um pouco essa instabilidade do Verstappen, como disse o Bernardo, normalmente é um robô que guia demais,
mas às vezes perde as estribeiras. É um robô do mal, né? Aqueles robôs... Do olhinho vermelho. Android, Saca as lanternas vermelhas. Exterminador do futuro, vai caçar os outros. Só que assim, isso denota... O campeonato acabou, né, gente? Sinceramente... Acabou não, tem dois disputando. Aí é que tá, eu acho que nem na McLaren tem mais. Porque assim, só tu olhar o número de vitórias e tudo, a dominação é do Piastri. A gente ainda acha que o Norris pode chegar e tal, mas eu não sei. Mas tem o fator aquele, nenhum dos dois foi campeão. Quando começa quando começa a funilar, o cara que tá na frente começa a ter uma coceira, assim. Aconteceu com o Hamilton em 2007. Entendeu? O cara que tá na liderança, ele começa a sentir a pressão do título, de ter que conferir. E aí começa a desperdiçar ponto. Eu não sei se o Norris tem essa Eu acho que vai ser aquele campeonato do ninguém quer ganhar. Assim, entendeu? Os dois vão começar a fazer lambança. O próprio fato cronológico, assim, sabe? Tu pega Mônaco, o Norris tá no jogo e tal. No seguinte, já o Piastri... Eu não descarto acaba com tudo. A gente ter um campeonato que nem 2007. Daqui a pouco o Verstappen vir comendo pelas beiradas... Falta 3 etapas, ninguém mais dá nada, que nem era com o Raikkonen. Não, as McLaren estão muito na frente, tem mais carro, vai ser assim. E aí começa a acontecer um monte de baboseira das McLaren e aparece o outro para ganhar. Eu não sei se vão chegar com essa pouca distância, Bernardo. Eles estão muito dominantes, cara. Não sei. Eu tendo a pensar... Mas é que sempre que a gente acha... Sempre que a gente acha que eles estão muito dominantes, o Verstappen vai lá e ganha uma corrida. Porque o do nada, assim, tira da cartola e ganha uma corrida. Ele não precisa ter um super talento de um super campeão do jeito que... Ele tá entregando. Foram 4 ou 5 vitórias? O Piastri, né? 4. Esse ano são 4. 4 ou 5 já. Tipo, cara... Não, são 2 ano passado e 4 Não, digo no campeonato esse ano, né? São 4. São 4 vitórias, sabe? Não... Mas o Norris tem 3. Eu acho muito difícil. Eu acho que tem campeonato entre os dois e... Pode sim acontecer do Verstappen vir correndo pelas beiradas. A questão do Verstappen é quem ganha quando eles não ganham é o Verstappen. Exato. E aí, nesse sentido, eu acho que o campeonato ainda vai se arrastar por um bom tempo muito nisso. Eu disse, acho que desde a primeira corrida. O campeonato ele vai ser decidido, óbvio, lá na perna final, lá perto de... Não, gente, são 5 vitórias do Piastri então e 2 do Norris e 2 do Verstappen. Eu acho que o campeonato ele vai se arrastar muito por isso, que digamos, é uma duplinha muito instável. Eu não consigo... Mas o Piastri bem mais consistente, não, né? Ganhar 5 corridas de 9. Mas com o Verstappen ali no encalço deles, fustigando, que a diferença que a gente acha que a McLaren vai patolar, ele consegue colocar o carro entre as duas. E a diferença não estão vindo, as Mercedes não vêm brincar, as Ferrari menos ainda. Se tivesse alguma outra equipe ganhando corrida junto com o Verstappen, aí eu ia dizer, não, isso aqui vai diluir tanto que a McLaren vai disparar. Mas não, sempre que alguém ganha é o Verstappen. E mas aí eu não sei se ele vai manter essa média, entendeu? Hoje, 2 de 9 num campeonato tão dominante na McLaren é muita coisa. Sim. O Verstappen é um monstro. O Verstappen é um animal. Só que assim, eu não sei se isso vai se manter. Se daqui a pouco, quando a gente tiver 18, já não vão ser 10 contra 4, tu entende? Não, tudo bem. A tendência é as McLaren ir escapando aos poucos. Só que tem um cenário em que eles podem tirar pontos um do outro e o Verstappen sempre confirmar ali o seu segundo, terceiro lugar. É que o Verstappen também não tem sido tão consistente quanto a média dele. Ele, quando é pra ganhar, ele tá ali, mas ele tem feito muitas coisas que daqui a pouco, ano passado ele era sempre segundo, terceiro, quando ele não tava ganhando. Agora não, agora ele, nessa última foi 10º, teve sprint race que ele não pontuou. Então não é um ano mais instável do Verstappen. Vai ser difícil o Verstappen conseguir mesmo. Só que tem menos outras equipes brincando por esses pontos. É só tu olhar a largada. A largada, de novo, o Norris, né? Só faltou chupar o dedo e o Verstappen engoliu ele de novo. Só que aí tu vê que depois não tem muito o que fazer. Não, a diferença de carro tá muito grande. O Piastri já foi embora, entendeu? Nessa, ele ainda andou 2 voltas ali atrás, querendo colar no Piastri. Mas... E depois a distância se mostra. Mas na tática de corrida a gente não sabe se o Verstappen ia chegar na frente do Norris ou não, até a bandeira amarela. Essa é a condição. São, primeiro, a experiência da Red Bull em disputar corridas e a capacidade do Verstappen, que é acima de qualquer outro hoje no grid. Mas eu não vejo se vai ser o suficiente para, desestabilizar a McLaren. Eu concordo com o Flávio.
É uma duplinha que... Só que com 9 corridas já deu pra ver que eles ganharam 7, entendeu? Então vai ser difícil, assim. Mas enfim, tomara, né, que eu esteja errado. Eu não tô falando que o campeonato acabou, mas eu digo assim, o campeonato ele se encaminha já pra uma coisa, assim. Bom, construtores nem se fala, porque o Verstappen não tem parceria. Não tem o que fazer. O Tsunoda até conseguiu somar pontos com alguma consistência, mas tá muito longe em ritmo, né? E tanto que no campeonato de construtores, hoje a Red Bull acho que tá na 4ª posição. Sim, sabe? perdeu a posição para as outras duas. E tem a Ferrari na 2ª posição e a Mercedes mesmo sendo desclassificada de uma corrida. Exatamente. Então, o campeonato de construtores, esse já tá mais do que na mão da McLaren. Acho que depois do intervalo nós temos que discutir o que está acontecendo com o Lewis Hamilton, né? O que está acontecendo com a Mercedes, que era um carro que parecia muito promissor no começo da temporada e agora fica cada vez menos promissor. E vamos falar também das danças de cadeiras no meio da temporada. E do chilique do Stroll também, né? Que faz parte da dança da cadeira no meio da temporada. Que custou cirurgia e tudo mais. Mas enfim, a gente vai para o nosso pit stop aqui no Guaíba 300 por hora. Na volta todos esses assuntos e muito mais que o Bernardo elencou aqui pra gente. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora. Hoje na sua tarde de domingo. Tivemos ontem um evento especial do Ganhando o Jogo, inclusive especial do Cais com o evento Paleta Atlântida, e hoje a gente aqui na tarde de domingo para falar muito desse GP da Espanha, porque trouxe muitos assuntos, né? E na semana passada a gente tinha falado, né, até falei que, olha, eu vou falar um assunto que talvez você se surpreenda e tal, mas aqui tem me chamado a atenção isso, que é o comportamento do Stroll, não o comportamento de pista, mas assim, me parece um pouco estranho a maneira como o Stroll tem se comportado. Na minha cabeça, ou na minha interpretação, de uma maneira mais até de desistência, assim, de, sabe, tomei por fora, não tô afim, não quero mais isso, mas me surpreende que não foi nesse sentido, né, ele acabou tendo um ataque de fúria, machucou a mão, quebrou a mão, passa por cirurgia, inclusive perdeu a corrida, é claro, lá em Barcelona, mas pode perder a próxima corrida em Montreal. Se isso não acontecer, enfim, vai correr, já não é a primeira vez que ele faz cirurgia na mão e... Agora já nem sei se a queda foi de bicicleta mesmo da outra vez, mas tudo bem, vamos acreditar. Mas assim, o que está acontecendo? O que vocês acham disso? Não é um comportamento natural. Aliás... Ele custa milhões, ele é um piloto, ele nem pode estar quebrando mão, ele não pode estar, sabe, praticando esportes que possam tirar ele da atividade dele, enfim. Então, é meio estranho, sabe? Parece que o cara já num fim de feira, assim. É que, na verdade, isso foi apurado pelo Andrew Benson, que é o jornalista de Fórmula 1 da BBC. Tem muito acesso à equipe. Ninguém mais conseguiu confirmar essa informação. O Andrew Green, não é o Andrew Green era o chefe anterior, é o... Esqueci o nome do chefe atual. Andy Cowell, da Aston Martin. Ele não negou que tivesse acontecido alguma coisa nos bastidores, mas disse que a decisão de não participar era um problema recorrente do acidente dele de 2023. Dito isso, a gente tem visto que a postura corporal do Lance Stroll e o comportamento dele no paddock não é de um cara que tá afim, bem com a vida, né? Dentro daquilo gostando ali, né? daquilo que ele tá fazendo. Isso. Ele está fazendo porque colocaram ele para fazer lá. É tipo aquele tá trabalhando na firma do pai, mas gostaria de fazer outra coisa. Gostaria de estar surfando. Diz que ele gosta muito de jogar tênis. Olha aí. Enfim. Mas não pode sair quebrando a mão. Ele Vou poder jogar. O grande enigma do Stroll é porque ele cria um grande desconforto dentro do time, por ser o filho do dono. Um time que se diz focado em ser uma força profissional da Fórmula 1 e um dos principais protagonistas. Tem investimento para isso, tem agora uma instalação para isso, mas tem um segundo piloto que não é contratado com esse tipo de avaliação. Não foi feita uma análise, ele é melhor que os outros. Não, ele é o filho do dono. Então é um grande desconforto ter essa peça na engrenagem da Aston Martin. Isso que tu citou é fundamental. Ele não é um piloto que está se comportando assim, ele é um piloto filho do dono. Ao mesmo tempo, ele é um grande piloto. Ele não é um piloto desprezível. Ele foi campeão da Fórmula 3.
internacional. Eu já disse aqui no programa que ele seria um bom piloto na Indy. Ele é um bom piloto de chuva. Ele é um piloto que, numa outra equipe com espaço para respirar, de fundo, meio do grid, ele poderia estar com a ajuda financeira do pai dele. Inclusive, ajudaria uma outra equipe a ter uma sobrevivência mais confortável. Não, e assim, uma Haas da vida. Só te interrompendo rapidinho, Bernardo. Bem rapidinho. Não, porque é um piloto, por exemplo, que tem pódio na categoria. Tem pódio na Fórmula 1. Tem pole position. Exato. E chega na Fórmula 1 como uma incógnita, tipo, o que ele vai fazer, enfim. Ele chega na categoria fazendo muita pataquada, mas evolui em relação a ele Ele não é uma carreira constrangedora. Exato. Mas agora está constrangedor, porque ele está muito abaixo do Alonso. É o Alonso, mas mesmo assim o Alonso em fim de carreira. Mas ele está muito mais rápido que o Stroll. E é a postura, na verdade, o que mais incomoda é a postura dele, de não estar afim. As entrevistas que ele dá, ele sempre dá respostas ou mal educadas ou monocórdicas para os repórteres. Então ele não está afim. E é um cara que, bota ele numa Fórmula Indy, ele vai ganhar a corrida, provavelmente. É um cara que vai se dar bem. Vai pegar uma vaga num time competitivo, numa Andretti, numa Ganassi. Ele vai fazer um trabalho muito melhor que o Kyffin Simpson, por exemplo. E ele tem mais dinheiro que o Kyffin Simpson para estar ali. Então, por que não investigar essa possibilidade? Não quer correr em oval? Corre só nos mistos, não tem problema. Faz uma temporada de misto para ver o que acontece. Muita gente já fez. Então, causa um desconforto. Por que não procura? Ou vai para o Mundial de Endurance, sabe? Procurar uma coisa que ele vai se dar bem, ele vai andar bem, ele vai ser um piloto de ponta em qualquer outra categoria. Ou se dizer, olha, eu não quero mais saber de automobilismo. Vai jogar tênis. Fazer outra coisa. Daqui a pouco você é empresário de piloto, alguma coisa assim, sei lá. Mas é bem desconfortável, assim. Aí tem que saber. Como ele machucou a mão, não sei. Ele fez a cirurgia, disse que foi tudo bem na cirurgia. Vai ter que ver como é que vai ser a recuperação até o Canadá, se ele vai ter condições. E eu não duvido de ser outro papelão. Ele ir pro Canadá, fazer os treinos, tudo, e na hora da corrida dizer que não tem condição. E aí a equipe de novo correr com um só. Porque ele é o filho do dono, né? Quem é? Em vez da equipe dizer, não, tu não vai essa semana. Tu vai te recuperar e tu volta depois. Azar se é o GP do Canadá, corrida em casa. Não, ou tu vai correr. Porque se tu vai correr, tu vai correr. A não ser que a tua mão caia no meio do final de semana, tu vai correr. Mas senão não existe. A Fórmula 1 não é pra... Ele tá há 6 semanas com dor. Pô, se ele tá há 6 semanas com dor, não era pra ele ter ido correr. Sim. Não era pra ele estar na corrida na Espanha. Não, e nesse período, 6 semanas com dor, ele fez uma das corridas que mais exige fisicamente dos pilotos até aqui. Mônaco. Acaba com o pulso do cara. Sabe? Então, bom, enfim. Qualquer corrida de Fórmula 1 força o teu pulso. Sim, mas pra tu ficar virando de um lado pro outro, curva de 90 graus, né? Fazer a Loves ali com o volante todo torcionado. Sim. Claro que vai massacrar. Mas é igual. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser no Canadá. Próximo final de semana, enfim, até porque é a corrida da casa dele. Se acontecer um outro papelão desses, o constrangimento que vai ser, né? Espero que não aconteça e que de fato ele se recupere. A Aston Martin está em penúltimo lugar nos construtores, porque não está conseguindo fazer um bom trabalho em corrida. Está sempre em corridas que poderia pontuar com os 2 carros, ou o Alonso teve um azar monumental e quebrou, ou até fez burrada, como na Austrália. Ou o Stroll tá completamente fora de condição de fazer ponto. E aí eles estão perdendo cada vez mais longe os caras que estão em 5º, 6º, 7º. Sim. É preocupante, assim, porque tem 2 aspectos, né? Aquele frio de quem investe na Aston Martin, de que palhaçada é essa, que amadorismo é esse. Vai vir a Honda de fornecedora principal, e uma parceria de construtor. Né, a Honda vai ter parceria de construtor com a Aston Martin. E aí vai ficar com um piloto filho do dono? E aí o lado japonês humano odeia esse tipo de coisa. O lado humano do Stroll também. Pô, né? Dá um jeito aí, meu. Quer continuar, não quer continuar? Empresta ele pra Alpine. Alpine que é alguém que pague a vaga, manda ele pra Alpine. Tá. Agora sim, caso ele não corra em Montreal. O favorito é o Valtteri Bottas. Pois é, aí é que eu queria chegar. A equipe que é o Bottas. Porque o Drogovic tá focado em Le Mans... Mas disse que priorizaria. Vai ser o Stroll e que se não for o Stroll é ele. O que eu sei é a negociação foi feita, foi apalavrada com a Mercedes, se libera o Bottas para o Canadá. Principalmente pela experiência de corrida e tudo mais. O Bottas tem muito mais horas de carro do que o Drogovic.
O Drogovic tem a vantagem que ele andou nesse carro já, pelo menos 2 vezes. Então tem mais prática com o carro. Mas também não é mais o mesmo carro, porque quando ele andou era a draga de antes. Eles já estão com um carro bem melhorado. Então, não sei, a equipe vai ter que... Eu acho que pode ser o Drogovic pelo seguinte fato. Eles vão decidir em cima da hora. Se já tivessem tomado a decisão, seria o Bottas. Porque daí teria palavrado, teria um conforto maior em fazer isso. Porque eles não vão deixar o Bottas de prontidão pagar a Mercedes para não ter certeza que ele vai andar. Então, como tá essa coisa de sabe, não sabe, eles vão usar o reserva, porque daí é mais seguro, né? Já garante a... Tá, assim, o mundo não é um conto de fadas, mas tá ficando constrangedora a posição do Drogovic já, né, na Aston Martin. Mas faz assim. tempo, ele tá perdendo tempo, ele Porque, já devia ter sabe, saído. Não tinha nem que cogitar outro cara, tinha que ser ele. E se não tá sendo ele, gente, pô... No fim de 23, o Drogovic teve o convite para ir para Chip Ganassi na Fórmula Indy, que é a equipe que transformou o Alex Palou num campeão. Alex Palou, que é um piloto de meio para fim de grid na Dale Coyne e que teve uma carreira de categoria de base ruim e virou o maior piloto de Fórmula Indy no momento com a Ganassi. O Drogovic no mínimo ia ganhar corridas com a Ganassi, mas ele não foi. Para apostar num projeto de Fórmula 1 que a gente não consegue nem vislumbrar. Eu não sei quem é que assessora a carreira dele. Sim, nem numa semana mas tu como não essa... consegue vislumbrar onde é que abre o leque para a carreira dele. A não ser que tenha uma promessa do Lawrence Stroll. Não, o Lance vai sair tal dia, ou o Alonso vai sair tal dia, vai ser tu, cara. Se tiver essa promessa, mesmo assim, promessa na Fórmula 1 e promessa de cara que nem o Stroll, que não é um Briatore, mas é quase, vale meia pataca, né? Eu fico às vezes meio assim, sabe, tá meio constrangedor, porque daí parece que os caras fazem de tudo pra não ser o Drogovic o piloto a substituir. E toda a corrida aparece ele lá, enfim, no paddock e tal, piloto reserva da Aston Martin e parece estar de férias. É que nem o Pietro Fittipaldi cometeu o mesmo erro. E quando ele foi tentar contornar, a carreira dele já estava muito na descendente do que na ascendente. Sim. Tem que aproveitar a ascendente da carreira. Vai correr, porque aquilo se vai pra Fórmula 1, tu é campeão da Fórmula 1, tu pode voltar pra Fórmula 1. Se tu não for campeão, tu não vai voltar. Mas aí teu caminho já tava... Será que pode voltar? Que não, eu já penso assim, pode, foi pra Índia e acabou. Não, assim. Até porque, sei lá, acho que de um tempo pra cá, eu acho que o Bernardo é um que milita bastante também na Indy, né? Enfim, não precisa nem dizer... Tá rolando muito mais um intercâmbio, digamos assim, dos vai ter uma equipe americana 1, com laços com o Andretti. Então tem uma ponte. Exato. É que tu vai ter que ganhar. Sim. Tu vai ter que ganhar. Se tu não ganhar, acabou. Mas daí é a mesma coisa. Se tu não consegue ir pra Indy ser um piloto protagonista, tu já não ia ser o cara da Fórmula 1. Exato. Então, seria, sim, um caminho interessante. Um grid. Um grid que o Marcus Armstrong, o Christian Lundgaard são protagonistas, o Drogovic pode ser protagonista. Nossa Senhora. Então... É um caminho que, enfim, aí falta, digamos assim, meio que um gerenciamento de carreira, de alguém dizer pro cara, cara, tenta esse caminho, de repente é uma alternativa, vai lá, faz 2 temporadas e ganha. Essa possibilidade do Bernardo é uma, né? Só se ele foi assim, tem algo muito por dentro que ele sabe, só ele sabe. Exato. De tipo, não, aguenta aí, vai correndo Le Mans. Nós estamos te preparando para isso. Pode ser, mas eu não tô vendo isso. Lá, assim, joga lá Ou o Lawrence prometeu, eu compro uma vaga para ti se tu não andar nos próximos 2 anos na Fórmula 1 conosco. É uma coisa assim. Mas enfim. A ver. Mas nessa questão de dança das cadeiras, tem várias coisas interessantes acontecendo. O Colapinto tem prazo de validade. Mais 3 corridas, 4, ele vai dançar. Bernardo, porque ele não tem o dinheiro para pagar o resto. Falta de adaptação. A não ser que o Milley banque o resto. É falta temporada. de capacidade ou falta de adaptação? Nunca foi. É instabilidade de estar trabalhando numa equipe como está sendo gerenciada pelo Começar no meio da temporada também é ruim. Ele é um piloto que nunca foi um fora de série. Ele é um piloto ali, um nível bem abaixo do Bortoleto, do Rajar, dos que estrearam agora. É um piloto que está ali num nível perto deles, mas abaixo. Então foi um fenômeno. Tipo, arranjaram grana na Argentina, pagaram a vaga na Williams, ele foi bem uma corrida e aí cresceu a cotação dele.
Aí o Briatore queria um caminho diferente do que o chefe anterior tinha feito para a Alpine, viu essa opção, o Jack Durham não tinha pago muito dinheiro mesmo assim. Eu ia dizer, só a única coisa que o Briatore não viu aí é dinheiro, né? Não deve ter rendido nada pra ele. Então existe uma grande salada aí, e a grande... O Valtteri Bottas foi perguntar se querem o serviço dele por essa temporada, e aquilo, se ninguém pagar, pode daqui a pouco pintar o Bottas nessa vaga, ou o Sérgio Pérez. E todo mundo tá olhando porque vai ter um motor Mercedes ano que vem, que pode ser interessante para uma equipe que nem a Alpine. Mas, então ali tem uma grande salada a acontecer. Diz que pode ter uma chance pro Mick Schumacher, porque o Briatore tem um grande laço com a família Schumacher. Pode vir o Pérez, pode vir o Bottas. Mas o Briatore, no fim da carreira, bota ele um cara... resolveu brincar de Fórmula 1 Manager. E pode voltar brincar, o Durham. Que eu digo brincar, né? Não quem tá ser fazendo, um manager. Quem fez treino com o carro do ano passado essa semana foi o Jack Durham. Tava andando de novo. Até eu ia falar, tipo, até não dá pra descartar pode o voltar. retorno do Durham. Então, até porque ele continua... Tanto que ele nunca falou mal. O pai dele falou mal, mas ele não falou mal da equipe. Ele ficou e até se desculpou pelo pai depois. Sim. Então, aquela velha pai, eu posso voltar. E fora segura. E outro, o Colapinto... Não, aquela velha coisa assim, tu conta pro teu pai da tua família, assim, teu trampo, das coisas do teu trabalho, mas não é pra ele sair na rua, no Facebook e dizer... né? Calma, né? Segura a onda. E outro, o Colapinto virou um problema pra todo mundo na Fórmula 1, porque os argentinos nas redes sociais são muito violentos. É ameaça de morte, é eles ameaça são de coisa, que nem nós, assédio, né? família. Eles vários níveis acima, assim, que já tinha acontecido na Indy com o Canapino. Uma coisa e aí fazendo sim a comparação, por exemplo, a torcida brasileira que queria juntar lá, sei lá quantos, para colocar o Bortoleto como o piloto do dia. A torcida Brasil que faz vampetaço na rede social dos outros. Outra coisa vampetaço é um agressivo no limite do aceitável. Não é ameaça física para as pessoas, né? Enfim. Ele é fraco, né, gente? Ele é fraco, mas ele não é tudo aquilo que ele achou que acharam que era. É simples. A Fórmula 1 a Fórmula 1 cobra muito isso. Ele tem duas grandes empresas por trás, que é a Mercado Livre, que é a única grande, mas uma grande multinacional argentina, não são muitas. E a YPF, que é a petroleira deles, que é a Petrobras deles. Então é com essa grana que ele entra. Por isso que ele entrou. Por isso que eu brinquei. Não, o Briatore não gostou do branco dos olhos do Colapinto e nem do mate que ele toma. Gostou e aí da grana que vem. Vamos combinar. A outra equação que tem é quem vai pilotar a Cadillac, que eu tô achando estranho, porque eu acho que eles já tinham que ter um piloto definido, porque tem que alguém ir na fábrica dizer, isso aqui é bom pro carro, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Tem simulador, vai mandar no simulador. E se já tivesse isso secretamente, já teria vazado, né? Estão perdendo tempo, ninguém foi na fábrica lá visitar. Jura que um vizinho ia dizer, eu vi o Pérez vir aqui visitar. A não ser que sejam os próprios pilotos da Andretti fazendo esse trabalho. Aí pode ser, que eles já estão lá. Na fábrica. Aí se o Kyle Kirkwood, o Colton Herta já estão lá, vai lá fazer o simulador da Indy, já vai pra fábrica da Fórmula 1, só que eles não têm experiência de Fórmula 1 pra dizer pros caras assim, dar um norte. Eles precisavam de já ter um piloto experiente de Fórmula 1 pra dizer o que é melhor fazer. E eles ainda não têm esse cara lá. Não, e é muito doido pensar que, tipo, a Cadillac vai estrear na temporada que vem, enfim... que pese falte, sei lá, de 9 a 10 meses para a próxima temporada, a gente fica naquela, mas é muito tempo, mas se tratando de Fórmula 1 e desenvolvimento de carro, é muito pouco tempo. Nossa. A tendência é de começar... Até porque o que é feito numa temporada não é jogado no lixo para a próxima, nem que sejam lições, né? Exato. Nem que sejam o que não fazer. Eles têm um carro que está pronto desde o ano passado. Pois é, mas eles não testam, eles não andam, eles não sabe? E é uma categoria que chegou ali a segunda metade da temporada, as equipes já estão pensando no carro da temporada seguinte. E esse atraso do desenvolvimento... Eu não tô vendo o movimento. Eu vejo a Audi mais nisso. Eu sei que a Audi é meio que uma a Audi transição. já tem a equipe funcionando. A Audi é numa transição. Até sobre isso, para te explicar melhor, assim, especificamente, tecnicamente.
A Cadillac não tem uma liberdade maior, uma autorização pra teste, ela pode usar todo o túnel de vento que ela quiser. Ela pode fazer tudo que ela quiser. Fica ruim, né, a não ser que eles sejam confiados nisso. Tá, Na segunda metade do ano nós vamos meter a fábrica a trabalhar 24 horas por dia e aí vai dar certo. Pode descer em pista a hora que quer ou não descer pode? Em pista não. Pois é, isso que não dá, entendeu? Mas, por isso que eu acho, só tem 2 pilotos que eles podem contratar. 2 pilotos. É o Pérez e o Bottas. Se não for um desses 2... Na pior das hipóteses, eles não... Ricardo? O Ricardo, mas o Ricardo Magnussen. diz que ele mesmo não tá afim. Um Magnussen, mas é que o Magnussen tinha que ser um cara que esteja andando em máquina desse ano. O Bottas tá andando, teste, mas tá. Então tu precisa de um cara que esteja... Jack Durham. Contemporâneo. Então, se não for o Bottas ou o Pérez, eu vou ficar muito surpreso, porque aí eu acho até um erro operacional, porque tem que ter um cara que saiba o caminho para mostrar para eles. Senão eles vão ficar muito perdidos. É uma temporada sempre correndo muito atrás do prejuízo. A gente não corre o risco de um amadorismo assim de não vamos correr porque não deu tempo. Não, o que a gente corre o risco é de ter um carro que é 5, 6, 7 segundos mais lento por volta que os demais. Pois é, que a gente não vê na Fórmula 1 há 20 anos. Eu acho que a FIA tinha que pegar, sei lá, 500 quilômetros. Sabe? Vocês têm 500 quilômetros para em 3 sessões utilizar. Mas daí não é... O quilômetro é muito mais para tu ter um carro consistente. Enfim, do que é o tempo de volta. Medida que seja, tempo, quilometragem. O que eles precisam é ter a gente com experiência que sabe o que está fazendo. Eles até têm o Pat Simons, tem o Nick Chester, tem engenheiros, tem gente que sabe o que está fazendo. Mas eles vão precisar de alguém para dar um norte piloto. E isso que eu estou estranhando, que eles ainda não foram atrás. E aí uma outra coisa, para ver o mundo girando rapidamente e capotando... Parece que tem uma pressão muito grande em cima da Haas para botar um piloto japonês, apoiado pela Toyota. Só que eles não têm um piloto. Eles só tem um piloto japonês apoiado pela Toyota que tem superlicença. Que é o Yuki. Que é o Kamui Kobayashi. Que aposentou em 2014. E o Kamui Kobayashi, essa semana... testou o carro da Haas. Ele deu entrevista e disse que foi, como ele é diretor da Toyota agora no Mundial de Endurance e desse programa que tem com a Haas, ele disse que foi para ele ter a experiência do carro para começar a preparar um piloto do futuro para andar na Haas. O Iwasa não tem condição, Só que ele não tem os pontos. Talvez se ele for campeão do VEC, ele tem os pontos. Mas não vai ser, é muito cru. O único cara que eles têm que mais ou menos poderia ocupar a vaga e que tem renovado a superlicença é o Kamui Kobayashi. Só que ele tá com 38 anos. O Sato não. Perguntar a idade dele. O Sato é da Honda. O Sato é inimigo. E o Sato tá com 46. Sim, eu sei, mas né? Daqui a pouco. O Kobayashi, 38 ainda dá pra voltar pra Fórmula 1. Mas o Alonso tá com 40, vai fazer 44, né? Sim, mas o Alonso voltou quando tava com 39 e era campeão mundial, bicampeão mundial. É que eu digo que a questão da idade são tudo. Enfim, mas tem essa curiosidade que o Kamui Kobayashi fez um dia inteiro de teste no carro do ano retrasado da Haas e ninguém sabe por quê. Tsunoda é Honda também, né? Tsunoda é Honda também. Entendeu? Ninguém sabe por que ele fez esse teste. É pela parceria com a Toyota. Mas por que não foi o Iwasa? Por que não foi algum outro piloto jovem? Porque eles não têm. E aí, sei lá, vamos fazer um exercício aqui de uma hipotética dança das cadeiras. Quem sairia se... Acho que o Berman... Os dois podem sair. O Ocon é que o Ocon nas últimas corridas não tem ido bem. Mas é o cara que foi contratado o Ocon, como eu ia dizer, o Ocon piloto... sabe, a vela para meio que o leme. Dá um norte. É o cara que dá o norte. E, enfim, mas qualquer um dos dois pode cair. Porque quem tá botando dinheiro é a Toyota. A Haas tava numa situação que ninguém tava botando dinheiro. Nem o dono. E aí a Toyota veio com um caminhão de dinheiro para botar um adesivo na asa traseira e fazer uma parceria. E aí agora a Toyota tem um poder político bem grande ali dentro. Eu acho meio estranho esses departamentos de marketing e automobilismo dessas montadoras, sabe? Mas é que a Toyota não quer aparecer. Pois é, ela Bernardo, quer ter o dedinho na Fórmula 1. Mas não porque ela é não quer o ônus. Ela não quer o ônus de perder Tudo de bem, novo. Não, eu entendo, mas não é estranho. Vai, mas não vai, tu entende? Sim, mas não vai. É só mais pra botar a carinha na porta. Só Exato. Não, eu tô aí, mas tá aí. A Honda faz a mesma coisa. A Honda é a mesma bota coisa. o motor lá dentro, né? A BMW já fez isso. Elas fazem. Eu sei que não é fácil. A Renault agora também tá puxando o carrinho, puxando o motor dela, porque viu que não é barbada. Tudo bem, eu sei que não é. Mas eu tô falando agora
do ponto de vista estratégico, não do resultado ou do que foi feito, mas do pensar antes de fazer. É que tá entendeu? botando... Gente, eu acho inteligente. Vamos botar um piloto, nós Toyota, sabe? Chega para os acionistas, o marketing... Não, vamos, é bom pra gente. Tá, mas a gente vai correr com que motor, que carro? Motor Ferrari. Pois é. Aí o cara vai dizer, como assim, irmão? Que motor Ferrari? Não, então vamos pra Aston Martin. Honda, tu tá maluco? Não, Honda não, é nosso inimigo, como disse o Bernardo. Entende? Então é uma entrada assim... É que eles querem medir a temperatura, porque cresceu muito a Fórmula 1. Claro, e aí, o dinheiro tá... Claro. E tu botar 20 milhões numa equipe é muito mais barato que tu botar 200 milhões num programa de motor. Então tu consegue justificar pro teu quadro de diretores, nós vamos botar 10 milhões esse ano e 10 milhões ano que vem, e a gente vai ter o nosso piloto japonês que há muito tempo não tem lugar pra andar que na vai Fórmula correr 1. de Ferrari. Mas se for horrível não tem problema, porque a gente só tá com um adesivinho ali e não vai ficar ruim pra marca. Então é mais ou menos essa ideia. Mas tu entende que não tem um acionista pra levantar o bracinho e dizer, ô galera, vocês acham uma boa isso aí? Ah, se quiser sair é só sair, entendeu? A vantagem é essa. Tu não precisa soltar tudo. Isso é. É tipo, agora gastamos $1 bilhão aqui e nós vamos embora com uma mão na frente e outra atrás. Projeto, com equipe. Pra sair é só chegar num dia, galera, valeu, falou. Não foi legal. É mais fácil. E menos constrangedor, porque tu pode sair até a francesa se quiser. Tá, agora o outro lado dessa discussão. Não pode também a Toyota estar pavimentando um caminho? Sim. Não, mas isso, eles estão medindo a temperatura para ver se eles vão entrar com a equipe. E eles podem até comprar a Haas. É isso que eu ia dizer, porque daí não fica difícil. Compra a Haas e agora tem uma Toyota. Aí aluga aqui, um motor, bota um selo, até ter um motor melhor. Quando eles tiverem o motor, bota o motor. É o que a Ford vai fazer com a Red Bull. É o que agora me fugiu. A Chevrolet vai fazer com a Cadillac. Vai comprar um motor, vai botar um selinho. Daqui a 3 anos vai botar o motor dela. Quem é que vai fabricar essa da Chevrolet? Que tu sabe. A própria Chevrolet, mas só em 2029. Até lá eles estão comprando o motor da Ferrari. Eles tinham um acordo com a Renault, mas a Renault desistiu. Cara, no fundo, se tu for olhar, a Ferrari ela é um grande negócio de motor de Fórmula 1, né? Ah, sim, mas que eles têm... Desde sempre. Sim. É que a Ferrari tem... Em toda a história eles são, cara. A Ferrari tem um know-how tão forte que é barato pra ela fazer motor em quantidade. Sim, ela só replica. Que a Honda, por exemplo, não consegue. Que a própria Audi não vai conseguir. Quem é que vende mais hoje, Mercedes ou Ferrari? A Ferrari? Ferrari, né? Não, a Mercedes no momento, mas a Ferrari já vendeu pra mais gente. Hoje a Ferrari só arrasa. A Mercedes tem McLaren, Williams, Aston Martin e Mercedes. Vai ter Alpine ano que vem. Mas vai perder a Aston Martin. E a Ferrari tem Haas, Ferrari, vai ter Cadillac. Cadillac do... Ano que vem. Ah, não, é verdade. Porque vai ter a Cadillac e a Sauber. E a Sauber. Mas tinha 4 outra, também, é 4 e 4. A Mercedes vai ter Alpine, tá certo. Senhores, chegamos ao final do nosso programa. Nós falamos no Hamilton, nós vamos ter que diagnosticar o Hamilton na próxima. A gente fala. Rápido quando a gente não espera e muito lento quando a gente espera, né? Na Espanha foi assim. Tem que achar o Hamilton. E outra, ele não pode também ser um cara com a idade que tem, com a experiência que tem, não pode ser uma vítima completa que ele tá meio de engenheiros, né? E projetos e estratégias, né? Não pode também. A gente sabe que dali pode sair muito mais, apesar do carro. Eu acho que ele precisa de um engenheiro novo. Tá abaixando muito o astral dele, um engenheiro que ele não tá se dando bem. E aquilo ali tá atrapalhando mas o procedimento tem que ser rápido, porque senão ou ele é vítima ou ele tá entupindo. Mas enfim, isso é assunto pra semana que vem. Obrigado, Flávio. Valeu, Guti, Bernardo. Valeu, Bernardo. Vamos recuperar Stock Car no Velopark também. Exato. E falamos mais de velocidade e também do GP do Canadá. Um abraço. A gente vai ficando por aqui. Na sequência veio Zona do Euro com o Paulo Nunes e a nossa equipe de esportes. Um ótimo domingo para todo mundo. Um grande abraço. Tchau.